Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha acalmar os nossos corações e que nós estejamos aqui com eles abertos para poder realmente receber tudo aquilo que vem de Ti. Que essa palavra faça sentido para nós, que ela seja rema para nós, que ela mude o nosso pensar, que ela renove a nossa mente, que ela transforme o nosso ser, que ela nos ative de uma forma sobrenatural para que nós possamos ir e fazer nessa terra aquilo que é a Tua vontade, cumprindo o Teu propósito no tempo oportuno que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, Senhor. Nos abençoe mais uma vez, é assim que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que bom. Em Salmos, capítulo 90, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve. Ajuda-nos a entender como a vida é, para que vivamos com sabedoria. Então, muitos correm de uma parte para outra, a gente vive, muitos de nós, em um ritmo frenético, e muitas vezes nós estamos mais como cumpridores de tarefa do que como realizadores de sonhos, de projetos, e vivendo de fato aquele momento que nós estamos inseridos. Nós precisamos entender que a vida é muito breve, ela passa rápido demais, e se a gente não souber agir com sabedoria, a gente vai deixar de viver tantas coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Eu vim de São Paulo, né? Eu e a pastora, nossa família, viemos de São Paulo, é a quarta megalópole maior do mundo, e lá o ritmo é frenético demais, parece que o tempo vai te engolir. Um trajeto que você faria sem trânsito em 10 minutos, você gasta 40 minutos, 1 hora de repente, e mesmo que a gente faça trajetos pequenos ali, entre pertos, a gente gastava às vezes 1 hora tranquilo, de um trajeto pequeno, e a gente vê que o tempo muitas vezes ele vai te engolindo, ele não rende. A gente programa para fazer uma visita para gastar a tarde inteira muitas vezes, dependendo ainda mais da região onde nós vamos. A gente vem para Itanhaém achando que as coisas iam ser mais tranquilas, de fato são, porque pelo menos aqui não tem trânsito, mas a nossa vida é uma loucura também. O ritmo é frenético, as coisas acontecem depressa, a gente tem que resolver as coisas rápidas, senão vão aparecer outras mais demandas para que a gente tenha que resolver, e a gente vai vivendo, mas muitas vezes a gente pode cair num erro de poder ser cumpridores de tarefa, mas não de viver de fato aquele momento em que nós estamos inseridos. Então, se a gente não prestar atenção, o tempo, ele vai ser desperdiçado. Então ele passa, e de qualquer forma, nós querendo ou não, ele pode ou trabalhar ao nosso favor ou não. Ele pode ser algo que nos faça crescer, que nos ajude ou que nos atrapalhe. Quero te dar alguns exemplos aqui. Projetos, por exemplo, você pode ter alguns projetos. Se você permitir que o tempo passe e você não faça nada, o que vai acontecer? Você vai realizar nada. Agora, se o tempo você usar ao seu favor, entendendo que o projeto que Deus tem para você, e esse projeto, por mais que seja um projeto futuro, algo que ainda exige muito esforço, muitas coisas, se você começar agora, daqui 1 mês, por exemplo, você vai estar usando então o tempo agora ao seu favor. Então aquilo que seria nada, agora passa a ser pequenos passos rumo a uma conquista. Quem está comigo aqui? Investimentos também, né? Tem gente que nem sabe o que é isso, nunca ouviu falar, né? Só sabe o que é dívida, mas tudo bem, vai chegar a tua hora, em nome de Jesus, vai chegar a minha também. Mas se você não fizer nada, em 1 ano, não investir nada, e depois de 1 ano você vai ter? E se você investir pelo menos R$100 por mês, depois de 1 ano, 1.200, mas a porcentagem aí dependendo do fundo, de uma renda fixa, 0,8, sei lá, você vai ter 1.200 mais o rendimento, juros sobre juros, e aí vai. Depois de 3 anos mais, triplicar esse valor e por aí vai. Então o tempo ou a gente usa ao nosso favor ou não. Tem pessoas que querem iniciar uma vida mais regrada, um exercício físico, uma qualidade de vida alimentar,
E se você só quiser e não fazer nada, você vai realizar nada. Certo? Tá firme lá na academia? Deixa eu tirar esse negócio aqui. Não tá mais? Você só vai para gravar vídeo, né? Para malhar, malhar não, né? Fazer exercício que é bom nada, né? Depois você me explica, tá bom? Mas a partir de hoje, o tempo será ao seu favor. Então, você pode usar o tempo ao seu favor, ou você pode continuar procrastinando, e depois de um tempo, vai passar mais um verão e você não fez. Tem gente que vai para academia no verão, né? Surfa no verão só, não é não? Igão é só pôr o John e às vezes vai no pelo mesmo, né, Igão? Não tem essa, né? Então, os resultados que nós queremos alcançar, nós precisamos usar o tempo ao nosso favor. Então o nosso corpo em 3 meses, por exemplo, ele já se organiza para entender que o exercício físico faz parte da nossa vida, e depois de 3 meses ele vai começar a sentir falta se você não fizer. A papila gustativa, 2 meses mais ou menos, se você começar um novo ritmo alimentar, ela vai se organizar para que então aquele alimento mais saudável possa então agora fazer parte da tua vida, e você não vai querer mais um alimento que não te faz bem. Tem o irmão Pelé aqui também, ó. Quem quiser ir para academia, fala aí, Pelé. Dá um tchauzinho aí, vai para academia do Pelé, vai fazer um exercício, tem treino bom lá para todo mundo, fala aí. Mesmo para sedentário, sim ou não? Então, eu quero ter um conhecimento bíblico. Mas se você não pede ajuda, se você não busca, se você não lê a Bíblia, se você não ora, você vai ter o quê? Nada. Então, eu preciso de cura, eu preciso de transformação, mas se você somente ser um ouvinte das palavras de Deus, mas não fazer a tua parte, não correr atrás, não buscar, não jejuar por isso, não entender o que Deus tem para você, vai passar o tempo e Ele não trabalhará ao seu favor, e nada vai mudar. Então a gente precisa entender como que nós estamos vivendo e como nós estamos aproveitando o nosso tempo. Tem pessoas que falam, eu preciso perdoar uma certa pessoa, por exemplo, e às vezes a vida da pessoa não vai andar em várias áreas, mas também a pessoa não faz nada para que isso mude. Então vai passar ano, vai entrar ano, vai sair ano, e as coisas vão continuar da mesma forma. Eu preciso, mas não faço nada para então enfrentar isso. E o enfrentamento ele é difícil. O enfrentamento exige nós sairmos do conforto. O enfrentamento vai exigir a nossa humildade, a nossa renúncia. É trabalhoso, mas eu quero dizer algo para você. Quando você trabalhar com o tempo ao seu favor, como vale a pena? Então tem pessoas que há anos dizem que vão tomar certas atitudes, que vão fazer algo, mas já passou muito tempo e nada foi feito. Entenda algo, você fazendo ou não, o tempo vai passar. Então ele pode ser tanto teu amigo quanto teu vilão. Eu lembro que quando nós estava em busca de um novo estudo para a minha vida, juntamente com a Fernanda, a gente procurando ali o que a gente pode estudar e tal, e daí Deus nos direcionou para um curso de pós-graduação em São Paulo, uma vez por mês, o dia inteiro, no sábado, correria, naquele ritmo frenético, e daí fui lá, conversei com a mulher, quanto tempo é de duração? São 3 anos de duração. Eu podia olhar para esses 3 anos e falar assim, nossa, mas 3 anos é muito tempo. Só que mesmo assim a gente se inscreveu, a gente foi lá, a gente fez, pagamos um preço, e nesse período a gente foi enviado para Itanhaém. Então a cada mês a gente tinha que ir para São Paulo, passar o dia, deixar as crianças com a sogra, e aí fazer, e depois teve 6 meses, acho que foi 6 meses que a gente fez estágio, a gente tinha que ir de 15 dias, foi uma loucura. E a gente viu uma pessoa que indicou a gente para esse curso, que parou no meio do caminho, e não conseguiu dar continuidade, mas a gente foi até o fim, fizemos todos os trabalhos, todas as matérias, pegamos pandemia, fizemos TCC, demoramos até uns 4 anos para entregar, mas fizemos, e esses 3, 4 anos passaram ou não passaram?
mas nós utilizamos esse tempo ao nosso favor, a gente pagou o preço necessário, a gente se esforçou, e com certeza foi um conhecimento que a gente adquiriu, que foi um divisor de águas para nossas vidas, e acabou que beneficiando tantas outras pessoas com conhecimento que é repartido. E se a gente não fizesse nada, nada aconteceria. Mas eu quero te dar uma explicação melhor e bíblica sobre o tempo. Eu quero que você abra comigo lá em João capítulo 5, versículo 5. Novo Testamento, quase que todo ele é escrito no grego originalmente. O grego ele tem vários significados de certas palavras, então o tempo ele pode ter um significado ou outro, depende do contexto, assim como muitas outras palavras, tanto no grego quanto no hebraico. Então, em alguns contextos, para a gente poder entender um pouco mais, a gente precisa saber qual que é o significado no original. E eu quero te dar um exemplo aqui para você entender o que está sendo falado. Então, João 5, 5 ao 6 vai dizer que um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo. Perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? Então 38 anos, tanto tempo, aqui no grego é o cronos. Acho que muita gente já ouviu falar, né? Já conhece. Esse cronos é o que? É o tempo natural, é o longo ou curto, é o mensurado. Então 38 anos é esse cronos, é esse tempo. São os dias, são os meses, são os anos. Ele é finito, metódico, controlado, cronológico. É o tempo do calendário, é o tempo do relógio. Amém? Então ele vai passar você querendo ou não. A gente começou o culto aqui 6h30 da tarde, são 7h40. E o tempo está passando, e daqui a pouco a gente vai terminar, vai ser mais tarde, aí vai, e o tempo está rodando. No livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, vai dizer assim, não precisa abrir: dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Dei a ela tempo, dei a ela um período, um tempo finito, um tempo metódico. Eu dei a ela alguns dias que Deus deu para Jezabel, para que então pudesse se arrepender, o cronos. Ok? Estão comigo? Só que existe um outro contexto que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que você conhece, que diz o quê? Pode falar. Tempo para todas as coisas, né? Vocês estão lendo aí? Então na versão NVT, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um tempo determinado para todas as coisas, há um propósito definido por Deus debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então tudo tem o seu tempo determinado. Esse tempo aqui no hebraico, Antigo Testamento, ele já tem como significado et, E-T-H, et, que significa ocasião, experiência, é uma existência contínua, é um tempo marcado. Repita comigo: tempo marcado. Então aqui é um tempo determinado, uma experiência, uma existência contínua, é um tempo marcado. Aqui em Eclesiastes mostra que tudo tem um tempo pré-ordenado, estabelecido por Deus. Então há tempo para tudo, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, e por aí vai. Eclesiastes 3 vai falando sobre o tempo. E aqui nesse significado então mostra como um tempo marcado. Então, para que você entenda ainda mais o que eu estou querendo dizer, então existe o tempo do relógio, o nosso dia a dia, em que nós escolhemos se vamos melhor aproveitar ele ou não, ok? Estão comigo? E acima dele existe um tempo oportuno de Deus, o tempo determinado para a realização dos seus propósitos. Então, enquanto nós trabalhamos no tempo terreno, Deus, ele trabalha no tempo dele, aonde o tempo terreno está submetido ao tempo dele. Então, nesse sentido, nós estamos ali debaixo da soberania de Deus, do senhorio de Deus,
quanto a nossa vida aqui na terra. E quando entendemos que Deus tem um tempo oportuno, um tempo marcado, um tempo onde Ele traz as liberações do céu, onde Ele dá a aprovação, onde Ele dá o start, nós devemos trabalhar então para a construção dEle sobre as nossas vidas. Então, para você entender um pouco mais sobre isso, eu vou te explicar. Deus colocou um sonho no meu coração há quase um ano, acho que uns 10 meses, 9 meses mais ou menos. É um sonho de poder fazer um programa para casais, para que a gente pudesse levar conteúdo para os casais. A gente via que existia muita carência, existe ainda muita carência nessa área para que os casais sejam ministrados, e muitos deles passam umas dificuldades que são detalhes que podem ser ajustados. Com um pouco de conhecimento, eles podem então, colocando isso em prática, melhorar a sua vida. E a gente viu isso em experiência, a gente viu que era necessário. Então Deus colocou no meu coração para que a gente pudesse fazer um programa. E daí então, tem uma pessoa que muito nos ajuda, falou assim: poxa, vocês têm muito conhecimento, por que vocês não fazem ali um programa mais curto no YouTube, para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo? E isso foi sendo gerado, né? Então, vídeos, né, de 10 minutos só, para que pudesse cumprir o seu objetivo. Só que enquanto Deus não teve o seu tempo oportuno, presta atenção comigo, enquanto Deus não aprovou, eu estava fazendo a minha parte. Qual que era ela? Pesquisando sobre, orando sobre, conversando com a esposa, conversando com pessoas, né? E aí vendo e sempre refletindo em Deus como que isso poderia acontecer. Daí chegou um determinado momento que Deus deu o start. Deus, Ele deu o seu start, a sua aprovação. E daí Deus falou assim: fala com o pastor tal, que ele tem um estúdio lá. E daí eu fui lá, conversei com ele: poxa, a gente está com essa intenção, queria ver como que você pode fazer, né, quanto que você cobraria para a gente utilizar lá, tal. E é isso. Ele falou assim: pastor, o estúdio é teu, vai lá, faz o que você quiser, usa o que você quiser, faz o seu programa lá, e aí está tudo certo. Então, essa porta havia aberto já. Então Deus, Ele deu esse start, Deus tocou no coração dele, Deus abençoou. A gente tentou um cenário, ficou horrível, depois o cara direcionou a gente para um outro que ficou perfeito. Na verdade, ficou muito melhor do que a gente imaginava. Daí a gente falou assim: não, beleza, mas quem que vai gravar, quem que vai editar? E daí Deus foi colocando as pessoas certas, no momento certo. Por quê? Porque Ele já tinha dado a aprovação. Eu estava usando o tempo ao nosso favor. Daí Deus manda uma equipe de um trio maravilhoso, né? Daí eu falei: Gabi, você sabe editar no YouTube? Eu falei: sei. Daí eu falei: beleza. Daí a gente foi lá, conversou com o cara: não, sei, equipe tal. Maravilha, vamos pra cima. Eu falei: quem que vai gravar agora? Vamos gravar com as câmeras. Poxa, a câmera deu problema, como que a gente vai fazer? O cenário ficou ruim. Grava com o celular mesmo. Mas quais celulares? Daí aparece a bênção do Alan, não é Alan, tá? E o Mateuzinho. Falei assim: vamos lá, juntou os três, mais o irmão lá da igreja lá, ajudou a gente. Daí tinha um tripé só, não tinha mais dois. Daí segurou na mão mesmo, deu certo, fez os cortes. Eu sei que no fim o pessoal acha que a gente está num estúdio top das galáxias. Mal sabe a graça de Deus sobre nós e o que tem acontecido, e o propósito tem se cumprido. Por quê? Porque Deus, Ele trouxe o tempo oportuno, e quando Ele traz o tempo oportuno, todas as portas se abrem e Deus manifesta a sua graça, sem custo, com pessoas que entendem um propósito, que trabalham juntos, que se unem para um propósito maior. Então, da liberação da palavra de Deus do tempo oportuno até a concretização, e o primeiro episódio foi cerca de 2, 3 meses, rápido. Coisa que estava sendo gerada em 8, 9 meses, 10 meses, sei lá quanto, mais ou menos. Então eu vejo uma graça de Deus sobre nós, e Ele cuidando do tempo de uma forma sobrenatural. Mas a gente precisa estar fazendo a nossa parte. A gente precisa usar o nosso tempo ao nosso favor. A gente precisa trabalhar, gente. Depois que Adão e Eva pecaram, não existe nada que caia no nosso colo de graça. A gente precisa trabalhar. Não sei se você sabe disso. Só 5 améns eu ouço. Vocês não gostam de trabalhar, não? Só quer o pinga-pinga do governo? Vai trabalhar, meu. Fica dependente desse governo não, rapaz. Ó, Deus está falando aí que ficou metade da igreja em silêncio.
Tem gente que gosta de viver de seguro-desemprego, né? Trabalha, não, meu seguro-desemprego vai cair. Nada, mano, Deus te fez para trabalhar. Para trabalhar. Amém? Certo? Nossa, eu acho que eu peguei pesado agora nesse momento. Estão comigo? Lógico, tem casos e casos, né, gente? Vamos lá, né? Mas se você não consegue trabalhar, se tem um benefício, tá bem? Vai fazer um serviço voluntário, vai se mexer, fica em casa assistindo Netflix. Isso não é vida, não. Amém, obrigado, irmão. Olha, primeira vez que ele vem na igreja, tá falando amém. Vocês, velho de casa, ninguém fala amém. Vocês vão ver só, viu? Vocês vão ver só, deixa vocês comigo. Então, mas assim, gente, eu vejo uma graça de Deus que Ele está cuidando de nós e cuidando do tempo, e as coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. Eu já falei aqui e repito, em 10 meses de igreja que nós estamos, vamos para 11, agora dia 11 de julho, a gente não viveu o que a gente viveu em 10 anos. De verdade eu falo isso, tantas coisas, não só como igreja, mas como vida pessoal, e eu vejo que Deus, Ele está abençoando o nosso tempo, dentro daquilo que nós estamos fazendo a nossa parte. Então, com fé e confiança em Deus, nós seguimos em frente, sem desanimar, mas na esperança naquele que criou todas as coisas, inclusive o tempo. Em Salmos, capítulo 34, versículo 8, se quiser abrir, abra comigo, por favor, ou vê na tela. Salmos 34, versículo 8 ao 10, vai dizer assim: provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhes são fiéis, pois os que temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões, jovens e fortes, passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Então temam o Senhor. Quando a gente teme ao Senhor, a gente usa o tempo ao nosso favor. Quando a gente teme ao Senhor, a gente trabalha, a gente faz a nossa parte, a gente busca o Senhor, e aqueles que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Você crê nessa palavra, não? Então o nosso tempo deve estar submetido ao relógio de Deus, pois Ele tem o tempo oportuno para todas as coisas de nossas vidas. E entenda uma coisa aqui comigo: você quer viver uma prosperidade de Deus, sim ou não? Então seja obediente. A obediência gera prosperidade. O que Deus tem te direcionado, o que Deus tem te pedido, o que Deus tem pedido para você renunciar, quais as direções que Ele está te dando, quando você fizer isso, e você se submeter ao teu senhorio, e obedecer à vontade dEle, entenda uma coisa: haverá prosperidade em todas as áreas da sua vida. E Deus trabalha com prosperidade em meio à obediência. A gente é a prova viva disso. Enquanto tudo dizia que não, enquanto nós queríamos algo totalmente ao contrário, Deus falou vai, e debaixo de uma palavra, com fé, sem esperança futura nítida, sem algo concreto, mas debaixo de uma palavra, fomos, e em meio à obediência, Deus vai nos dando prosperidade. E o Deus que trabalha ao nosso favor, porque aos que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Então você quer ser próspero, seja obediente ao Senhor. As árvores frutíferas dão os seus frutos no tempo certo, ok? Então muitos querem frutificar sem passar pelo processo. Diga ai, sim ou não? Então existem estações, entenda comigo, pré-estabelecidas para que a árvore gere os frutos. Então quando uma árvore se submete ao processo natural, né, algumas árvores elas vão ter um fruto em um determinado tempo. E para que isso aconteça, tem uma estação pré-estabelecida, não é nem antes e nem depois. Então a pera, ela vai ter um período, o figo, o morango, o pêssego, a jabuticaba, por aí vai. É um período durante um ano, numa estação que Deus declarou como um tempo oportuno para que essa árvore, em sua condição natural, gere e gere os frutos. Então o tempo certo é determinado por Deus, é aquele que será apropriado para gerar
bons frutos. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando somos esse ramo, né, frutífero, esse ramo enxertado na videira verdadeira, quando estamos no centro da vontade de Deus, quando somos essa árvore junto ao ribeiro de águas, vai chegar o momento que nós, fazendo a nossa parte, consequentemente os frutos vão vir. É uma consequência de um bom trabalho, é uma consequência de fazer a nossa parte. Inevitavelmente os frutos vêm. Então, em meio às estações, se nós desperdiçarmos o nosso tempo, nós deixaremos de colher os bons frutos em cada estação. E Deus trabalha com ciclos, Deus trabalha com estações, e Deus, Ele tem uma nova estação para nós. Nós estamos rumo a chegar ali no nosso primeiro ano de vida, uma grande conquista, uma grande celebração que nós devemos ter, porque nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado, e que se inicia um novo tempo sobre as nossas vidas em breve, porque o Senhor é conosco, e Ele vai continuar enviando os frutos nas estações próprias. Porque nós como igreja estamos em todo o tempo, e nós como pessoas em todo o tempo, trabalhando para poder fazer a vontade de Deus com temor e tremor. Então muitos não fazem nada e assim não colhem. Então tem muitas pessoas também que fazem bastante, só que infelizmente em alguns deles existe uma má intenção de querer um fruto antes do tempo. E aí com isso não será possível colher frutos bons, porque em algumas situações a nossa ansiedade, a nossa pressa, ela pode tirar a possibilidade do tempo de gerar bons frutos, porque tudo tem o seu tempo determinado por Deus. E quando nós queremos colher ou produzir antes do tempo, sem esperar a estação certa, não teremos frutos segundo os propósitos de Deus. Então, assim como acontece com as árvores, os nossos frutos precisam nascer na época certa, no tempo certo. Quantas pessoas que ansiosas demais querem atropelar as coisas, querem ajudar a Deus, querem colocar a mão ali para poder fazer as coisas do seu próprio jeito, deixam de submeter à vontade de Deus, cansam de esperar, querem dar um jeitinho brasileiro ali para poder resolver a situação. E entenda uma coisa: enquanto não há obediência, não há prosperidade. Se a gente não submeter o tempo de Deus, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter dois trabalhos. O trabalho de ir por um caminho que não é a vontade de Deus, por um atalho que quer que seja, e o outro trabalho de poder voltar dele e voltar ao lugar aonde a gente saiu, para poder de novo passar pelo processo. Eu quero dizer algo para você: não vale a pena. Eu já tentei, já bati a cabeça já. Você já bateu a cabeça, não? Valeu a pena? Então, você vai gastar menos tempo confiando em Deus, fazendo a sua parte nesse tempo terreno e acreditando que Ele está fazendo a dele, do que você tentar com o seu próprio jeito, na sua própria força, e ter que voltar e começar tudo de novo. Você vai gastar menos tempo obedecendo a Deus. Vai por mim, amém? Então muitas vezes nós vemos pessoas que elas querem servir, querem fazer, elas querem liderar, querem cumprir suas chamadas, elas têm até muitas vezes a boa intenção, mas entenda uma coisa: primeiramente é necessário crescer, estabelecer raízes, para que assim como uma árvore com bons frutos, é preciso passar pelo tempo, o tempo de ficar as raízes, o tempo de crescer, o tempo da poda, o tempo da cura, o tempo da adubação, o tempo do crescimento, para que então os frutos venham com qualidade na estação certa. Amém? Então é isso que a gente tem implantado em nossa igreja, com um curso de integração. Pois você quer servir, que bom. A gente precisa muito de pessoas que tenham prazer em servir, mas você vai passar por esse alinhamento aqui, por esse ensino. Você precisa aprender algumas coisas aqui para ver se você está de acordo, se é isso mesmo que você quer, por essas podas, para que isso te faça crescer de uma forma, para quando você chegar ao ponto de poder colocar a sua mão no arado, você esteja muito mais preparado para gerar frutos. E assim a gente vai ter muito mais uma igreja saudável e evitar muitos problemas lá na frente. Uma igreja que cura, uma igreja que transforma, uma igreja que ajuda, uma igreja que incentiva, uma igreja que tem uma cultura de bondade, em nome de Jesus, amém? Esse é o nosso desejo, esse é o nosso sonho, essa é a nossa oração.
Então entenda algo, para a árvore começar a gerar frutos, ela demora. Uma árvore de laranja, por exemplo, ela plantando a semente, ela vai demorar de 7 a 10 anos. Se for uma muda enxertada, ela vai demorar de 2 a 3 anos. A manga, de 6 a 8, se for uma muda enxertada, de 3 a 4. A bananeira, que não é uma árvore, fala para o seu vizinho, a bananeira não é uma árvore. Quem sabia que a bananeira não é uma árvore? De levantar a mão. Ninguém. Você não vale. Ó, os visitantes já sabiam, vocês não sabiam, estão fazendo eu passar vergonha, hein? Quem? A lei não vale, né? Mas tudo bem, quem mais? Eita, quem mais? Gil, você sabia? A Mari também? Bananeira não é uma árvore, é o que então? Agora eu quero ver se você sabe. O que é uma... Não, você não vale. O que é a bananeira? É uma erva gigante. Vocês não estão pensando em erva não, né, mano? Vocês estão meio... Os maconheiros tudo pensou no passado agora, né? Os ex-maconheiros, né? Erva, falou em erva, já deu um gatilho, tá amarrado esse gatilho aí, volta. Os caras, o que é isso? É erva. É uma erva gigante perene, para ser mais claro aqui. Então, essa bananeira, ela demora para a primeira colheita de 10 a 14 meses após o plantio. Vocês estão rindo, né? Então, agora imagine comigo, vem comigo aqui. Se essas árvores, ao nascerem, soubessem que elas vão demorar para gerar frutos 1 ano, outras 3 anos, outras 7 anos, outras 10 anos, será que essas árvores não iam falar, é tempo demais, deixa isso para lá, vou desistir? Estão comigo? Por isso que Deus, Ele não revela o teu propósito de uma vez para você. Por isso que Deus, quando a gente vai se submetendo ao teu processo e obedecendo a Ele, Ele vai dando ali novos passos para nós, novas estratégias, Ele vai mostrando outras coisas, porque se a gente soubesse tudo aquilo que a gente ia viver, que a gente tinha que fazer, para poder iniciar o nosso ministério, muito provavelmente a gente falaria que não. Ainda bem que Deus não mostrou tudo, Deus mostrou só uma visão, vai, tá? E daí quando você vai dando os passos, que nem Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar, vai indo, confia em mim, e a gente vai, e daí Deus vai mostrando, então a gente vai se submetendo, e quando isso acontece, a gente não desiste no meio do caminho, sabe por quê? Porque nós estamos usando o tempo ao nosso favor. Se nós temos que esperar, que possamos esperar na melhor qualidade possível, entendendo e aproveitando aquele tempo. Quantas vezes nós desperdiçamos o nosso tempo? Nós viemos numa viagem agora de 3 horas lá de Taubaté, revemos nossos amigos, foi um tempo muito precioso, em celebração de 1 ano de uma igreja, dos nossos amigos que passaram as mesmas dificuldades que a gente, e a gente veio de uma viagem de 3 horas, a gente poderia falar assim, poxa, essas 3 horas não passam, eu poderia aproveitar o tempo a meu favor. Estava vendo a pregação aqui de hoje de manhã do culto, conversando com a pastora, ouvindo o som, orando, aproveitando, curtindo a viagem, amém? Usando o tempo ao favor para edificação. Então a partir do momento que nós entregamos o nosso tempo nas mãos do Senhor, e fazemos a nossa parte, no tempo certo, vai acontecer, e quando Ele chegar, as coisas vão fluir de uma maneira sobrenatural, porque Deus é quem faz. E uma curiosidade aqui, quando as árvores elas são enxertadas, ou seja, as mudas são enxertadas para que nasça a árvore, você viu que reduz demais os anos para que ela cresça? Você percebeu ou não? Então, a manga, se for enxertada de 3 a 4, se for plantada da semente, é o dobro, é de 6 a 8. O que eu quero dizer com isso? Que quando as árvores, quando as mudas são enxertadas, elas frutificam mais rápido, por quê? Porque elas recebem o material genético de uma árvore já madura. Quem pegou a visão, diga amém. Então vem me explicar. Estão comigo ou não? Então ela recebe o material genético de uma árvore madura, e por isso que
com o discipulado, o envolvimento na igreja, nos grupos pequenos, isso vai acelerar o processo sem ultrapassar o tempo de Deus, respeitando o tempo de Deus, para que assim nós sejamos enxertados, para que assim nós possamos reproduzir o material genético que está sobre nós, que foi entregue através de um discípulo mais maduro. Por isso que em meio a essa conexão de gerações, é uma próxima geração que vai crescendo e frutificando, porque está recebendo materiais genéticos do reino de Deus. Amém? Então o tempo ele pode ser nosso amigo ou nosso vilão. Quantas pessoas se atrapalham no dia a dia e deixam de viver o tempo oportuno de Deus, não conseguem se organizar no dia, não conseguem se organizar na semana, onde você vê a sua semana acabou e você não fez nada de produtivo. Quantas pessoas estão gastando o teu tempo demais em coisas fúteis, poderiam estar estudando, poderiam estar lendo livro, mas passam horas nas redes sociais, e isso não lhe acrescenta em nada. Deus quer nos despertar, para que nós não sejamos roubados no nosso tempo, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos fazer as coisas com equilíbrio. Quantas horas que nós poderíamos estar gastando, investindo em nós, no nosso futuro. Em Atos 1:7 vai dizer: não vos pertence saber os tempos, cronos ou épocas. Essa épocas aqui, que também é sinônimo de tempo, está como no grego kairos, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então cronos, como eu disse, o tempo geral, o tempo longo ou curto, o tempo do relógio, e o kairos, essas épocas que o Pai estabeleceu, ou seja, é um tempo fixo, ele é definido, a espera da época decisiva, é o tempo oportuno, o tempo certo, um tempo determinado. Estão comigo? Então é um momento oportuno, uma ocasião em que algo especial acontece, e Deus ele tem esse momento oportuno para cada um de nós. Um tempo em que o sofrimento de uma causa específica acaba e Deus traz a graça e a felicidade novamente. Um tempo em que as pessoas que usaram o tempo ao seu favor recebem em Deus uma cura e uma transformação que vai ganhando forças, e esse processo vai sendo um processo benéfico para essa pessoa. Um tempo em que um familiar abandona os seus vícios, um tempo em que Deus ouve as nossas orações, atende as nossas orações, e ali aquelas causas impossíveis que tanto intercedemos e clamamos, um tempo oportuno vem e a resposta vem junto. Então um tempo em que o casamento é restaurado, aonde muito tempo de luta, de dificuldade, aonde Deus ele vem e começa a trabalhar na restauração, porque usou o tempo terreno ao seu favor. Então nosso tempo parece passar de uma velocidade incontrolável, mas Deus está no controle de todas as coisas. O tempo é dele, ele mesmo controla todo o dia. Tem o dia e a hora determinada para que cada promessa do Senhor se cumpra em nossas vidas. O que a gente pode fazer é fazer a nossa parte para que isso aconteça o mais rápido possível no tempo dele, ou deixar de fazer a nossa parte e deixar de viver tudo isso que Deus tem para nós. Estão comigo? Isaías 55, versículo 8 ao 9, vai dizer: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Então Deus tem algo muito além do que nós podemos imaginar ou pensar. Então deixa Ele trabalhar e confia nele, acredite nele. O momento oportuno de Deus acontece em nós, em um de repente, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Pode parecer que nada está acontecendo, mas Deus ele sempre está trabalhando ao nosso favor. E quando a gente entender isso, fazer a nossa parte, de repente Ele vai trazer a aprovação. De repente o tempo oportuno de Deus vem e as coisas acontecem em nome de Jesus. Então enquanto nós esperamos esse tempo oportuno, esse de repente, que nós possamos aproveitar melhor a vida e aproveitar o tempo ao nosso favor, para que nós possamos ser pessoas melhores. Nós nos submetemos ao tempo cronológico das coisas,
mas quando Deus sabe que é a hora de um tempo determinado para nós, Ele age, e quando Ele age, ninguém pode pedir, as coisas acontecem, porque Ele é o dono do tempo, e Deus é bom, Ele faz, Ele é poderoso, então deixa Ele agir na sua vida em nome de Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. É interessante que todas as coisas, eu quero te informar que está incluído aqui também as provações, está incluído também as lutas, as dificuldades, a falta de dinheiro, as situações impossíveis que a gente depara no meio do caminho, mas que fazem parte de um processo de Deus e que vai passar. Então, se isso acontece em nossas vidas, isso de alguma forma vai cooperar para o nosso bem. Agora, o que eu posso fazer? Murmurar, não aceitar, reclamar, contaminar outras pessoas com a minha murmuração e continuar andando em ciclo e nada acontecer? Ou eu posso falar: Deus, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, isso está difícil demais para mim, eu não queria estar vivendo isso, eu estou estressado com toda essa situação, mas eu sei que o Senhor é o dono do tempo, então intervenha ao meu favor, me dê sabedoria, me ajude, me capacite, porque eu aceito e me submeto aos teus processos, porque eu sei que tudo aquilo que o Senhor faz é bom, e o Senhor tem um tempo determinado para que isso acabe, e eu estou contigo. Uau, olha a diferença que vai acontecer na tua vida em essas duas atitudes. Agora, qual que você vai escolher a partir de agora? Então, se a gente entender e submeter, vamos embora, vamos fazer a nossa parte, e as coisas vão fluindo, e Deus vai abençoando, e vamos que vamos, porque a murmuração vai atrasar muitas coisas de acontecerem em nós. Em Gálatas 4:4-5, finalizando, diz: quando chegou o tempo certo, o Cronos, Deus ele enviou o teu filho, nascido de uma mulher e sob a lei, assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E isso acontece em meio a crises do tempo natural, em meio a uma falta de esperança e um povo perdido. Deus ele envia o teu filho para poder trazer o resgate à humanidade, para poder resgatar vidas, para poder salvar vidas, para poder curar vidas. Esse é o tempo de Deus agindo no tempo cronos, no tempo cronológico, o tempo de cumprimentos das profecias e a vontade de Deus para com toda a humanidade. Finaliza em Salmos 31:24, portanto, sejam fortes e corajosos, todos vocês que põem sua esperança no Senhor. Que você e eu possamos usar o tempo ao nosso favor, que possamos fazer a nossa parte, que não venhamos ter medo de sonhar, que não venhamos ter medo de correr atrás das coisas, que a procrastinação não seja um empecilho para irmos, que a falta de dinheiro, a falta de fé não seja um empecilho para irmos. Se Deus nos deu uma palavra, você precisa começar a se mover. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Mas se você tiver fé, você tem que começar a fazer. Porque o que acontece em meio às dificuldades que você pode enfrentar, Deus ele tem o escape, ele está provando o teu coração. Tem muita gente aqui que deixou de viver muitas coisas boas com Deus, porque colocaram empecilhos que o próprio Deus disse que não eram empecilhos. Foram empecilhos colocados por você, não por Ele. Não por Ele. Então coloque isso nas mãos do Senhor. Lance sobre Ele as suas ansiedades. O que Ele está te falando? Vai, sinta-se capaz em Cristo Jesus. Sinta-se capaz em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça a partir de agora. Que Deus instrua a tua vida e capacite o teu ser, instrua as tuas mãos, fortaleça os teus joelhos, as tuas pernas, que Ele te dê realmente uma direção que se torne cada vez mais nítida, e que você não venha ter medo daquilo que Ele estiver te direcionando, e que você viva frutos e mais frutos em cada estação, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida, em nome de Jesus, amém. Feche seus olhos por um instante. Aleluia. Você que está aqui nessa noite, você ouviu essa palavra, você quer
viver tudo isso com o Senhor, você quer desfrutar desse tempo oportuno com Deus, quero dizer algo: Jesus Cristo, como eu disse aqui, Ele foi enviado por Deus para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, para que hoje Ele pudesse nos levar, nos conduzir, ser o nosso Deus Filho que nos conecta com Deus Pai. Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Salvador, e a partir do momento que você entende e você profere isso, Jesus Cristo, Ele passa a fazer morada na tua vida, e você não passa a ser mais uma pessoa perdida, mas agora você vai ter um bom pastor, que vai direcionar os teus passos, que vai te conduzir, que vai te ajudar, que vai te fortalecer. Então, se você é essa pessoa, e se você quer Jesus, aonde quer que você esteja, levante uma das suas mãos bem alto, para que você possa repetir uma oração comigo, dizendo assim: se é mais alguém, levante tua mão bem alto, mesmo que você já tenha feito uma oração como essa, mas sabe que no decorrer da tua caminhada, Jesus deixou de reinar, você quer que Ele volte a reinar. Repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou, e nesta noite, eu te peço perdão pelos meus pecados, me lave com o Teu sangue, me purifica, me justifica, porque a partir de agora, eu declaro que a minha vida é Tua, Jesus, que Tu és meu Senhor e meu Salvador, e que meu nome esteja escrito no livro da vida, para todos sempre. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por essas pessoas, nós abençoamos cada uma delas e te pedimos que o Senhor possa guardá-las, que o Senhor possa enviar os teus anjos para estarem sempre acampados ao seu redor, para que eles não tropecem em pedra alguma, que o Senhor cuide de cada um dos seus, meu Pai. E nós, como igreja de Cristo, como família em Cristo, nós o recebemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que fez essa oração, tem um pessoal aqui do Ministério Connect, vai até eles no final do culto. É uma forma que nós temos de poder fazer um contato contigo, te ajudar, de poder te indicar para uma casa T, de uma pessoa que pode te discipular nessa sua caminhada, e assim a gente está junto em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a levantar do teu lugar, nós vamos adorar o Senhor. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo.
conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Aleluia, que nós possamos seguir e prosseguir e te conhecer, Senhor. Revela-se a nós, Deus. Revela-se a nós. Que os nossos corações sejam abertos em poder te conhecer ainda mais, em viver contigo, meu Pai. Perdoa-nos por da vez que nós não aproveitamos bem o nosso tempo aqui na terra e nós o desperdiçamos. Muitas vezes utilizamos ele de uma forma que desagradou o Senhor, mas que a partir de agora, Senhor, nós possamos aproveitar cada segundo, cada milésimo de nossas vidas, para que assim nós possamos te adorar através do nosso tempo, da nossa vida, para que assim nós possamos aproveitar e poder fazer tudo aquilo que o Senhor nos direcionar, que estejamos no centro da Tua vontade, que o Senhor nos capacite nessa jornada e que nós possamos viver de uma forma sobrenatural, um tempo abreviado pelo Senhor sobre nós, um tempo oportuno que se abrevie e que chegue logo a pressa de Senhor em nome de Jesus e nos abençoar, a pressa de Senhor em confundir os nossos inimigos, a pressa de Senhor em abrir os caminhos para que nós possamos avançar segundo o Teu propósito. Senhor, nós estamos aqui totalmente dependentes do Senhor, nós precisamos de Ti. Continue nos orientando, ó Deus, continue nos orientando, ó Deus, e que nós possamos prosseguir e te conhecer com temor e tremor sobre os nossos corações, que nós possamos te amar com tudo que temos, com tudo que somos, que nós possamos acreditar na Tua palavra. Enche o nosso coração de fé e esperança, enche o nosso coração de confiança em Ti, em nome de Jesus, e que o Senhor haja, porque quando o Senhor age, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir. Venha sobre nós o Teu avivamento, meu Pai. Aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aviva-nos o nosso interior, o nosso ser, as nossas vidas, e vem com algo novo sobre nós. Vem nos chacoalhando, nos levantando, nos curando, nos transformando. Vem, Espírito Santo de Deus, agindo com o Seu dínamo sobre nós. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo
Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Vai debaixo dessa bênção do Senhor sobre você, sobre a tua casa, sobre os seus familiares, sobre os seus negócios, sobre a tua vida financeira, a tua vida familiar, sua saúde física, emocional, espiritual. Que a bênção do Senhor recaia sobre ti e transborde sobre os seus e por onde você passar. Que esse amor do Senhor seja sobre ti, a graça de Jesus esteja sobre ti e que o Espírito Santo possa te conduzir em todo o tempo e que o teu poder continue te aperfeiçoando para que o nome dele continue sendo glorificado através da tua vida. Vai debaixo dessa paz, uma excelente semana em nome de Jesus. Dê um abraço nas pessoas que estão ao seu lado. Glória a Deus.